Essa noite da visão de Pedro em relação à segunda vinda do Senhor. Para iniciar, nós vamos ler somente 4 versículos, para não ler o capítulo inteiro, mas ao longo do desenvolvimento do tema, a gente vai lendo os sequenciais. O ideal mesmo seria se a gente fizesse um seminário somente de Pedro. Um dia capítulo 1, outro dia capítulo 2, outro dia capítulo 3. E o capítulo 3 tem mensagem para duas mensagens, né, para 2 tempos diferentes. Né? Poderia fazer capítulo 1, 2, 3 e 3. 3A e 3B, né? Porque é muito rico o seu conteúdo e o que ele tem para nós. Então, vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar como lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escutar uma palavra dessa, né? Onde é que está a promessa? Porque desde o início nada aconteceu e parece que nada vai acontecer. E Pedro, nesse capítulo, ele vai responder exatamente essa pergunta. Por que Jesus está, na nossa visão, né, está atrasando? Né, na nossa visão. Mas a gente vai ver, Pedro vai esclarecer que não é bem assim. Né? Ele começa dizendo que é a segunda epístola. E aqui a gente precisa fazer um parêntese. Embora nós tenhamos 2 epístolas, alguns estudiosos das cartas de Pedro acreditam que essa segunda carta que ele comenta, não se refere à primeira que nós temos, mas que seria uma terceira carta, que seria o seguinte: ele teria escrito cartas a 2 comunidades diferentes. A primeira, que está lá no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, é uma comunidade de judeus, da dispersão, como diz, né, diáspora em grego, que ficava na região da Ásia Menor. Ali, região da Ásia, Ponto, Bitínia, aquelas regiões ali. E essa segunda carta seria uma outra comunidade. Então, e tem evidências para isso, né? Mas a gente não sabe direito, mas existem evidências para isso. Para nós, o que importa é que as 2 cartas, para nós, e eu acredito isso é uma ação do Espírito Santo, elas são complementares. Porque a primeira carta ela visa animar a igreja, né, dos problemas, dos perigos fora da igreja, que vem de fora da igreja, que são as perseguições. Mas a segunda carta, ela vem para nos advertir dos perigos que podem acontecer dentro da igreja, que ele vai chamar de falsos mestres ou falsos profetas, trazendo falsas doutrinas. Então, para nós, as 2 cartas são importantes, né? Mas essa segunda carta ele vai focar mais essa questão das falsas doutrinas. E um dos problemas que essa comunidade enfrentava é justamente com a questão da volta de Jesus. Lembrando também que Pedro escreve para judeus, ele não escreve para gentios, ele escreve para judeus. Inclusive, a primeira carta, como ele fala de dispersão, a dispersão só faz sentido para os gentios, para os judeus, para gentio não tem dispersão. Né? Então, ele é chamado na Bíblia de o apóstolo da circuncisão, o apóstolo voltado para o povo judeu. E essa questão da segunda volta
da maneira com que Pedro trata, realmente um grupo de judeus, porque ele tem muita terminologia, muitas maneiras de falar que para nós é despercebido, mas ele tem uma maneira muito hebraica de comentar e de abordar o tema. Principalmente quando ele fala que os nossos pais, desde que os nossos pais, né, que pais é esse? São os pais do povo judeu, né, desde lá de Abraão, Isaac e Jacó. Né. Então ele começa no versículo 1 e 2, respondendo à questão, né, a questão da volta de Jesus. Então ele vai trazer alguns pontos importantes para essa comunidade. Né. Então Jesus voltará no tempo certo. Essa é a primeira coisa que ele vai colocar. Né. Jesus não está atrasando, Jesus não está demorando. Nós é que a nossa perspectiva, a nossa visão que é diferente. Né? Nós não temos a visão de Deus, nós temos a nossa visão. Então primeiro ele vai afirmar que Jesus voltará no tempo certo. E para isso ele faz alguns argumentos. O primeiro argumento é que o dia do Senhor é inevitável. Ele vai acontecer. É tudo uma questão de tempo para nós, mas ele vai acontecer. Veja o versículo 1 que ele diz, né? Amados, esta é a segunda vez, é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar como lembrança a vossas mentes esclarecidas. Então ele está chamando a atenção das pessoas a algo que já foi comentado, algo que já foi ensinado, e que eles precisam simplesmente recordar, não deixar esquecido aquilo que eles já aprenderam. E ele continua, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como pelo mandamento do Senhor e Salvador, que é Jesus, ensinado pelos apóstolos. Então, o que ele está fazendo é pegar um panorama histórico do povo de Israel e dizendo, olha, lá os nossos profetas, nós vamos falar amanhã sobre, né, Isaías principalmente, eles já falavam sobre isso. Jesus ensinou sobre isso. E nós, apóstolos, também ensinamos sobre isso. Quer dizer, há uma continuidade. Não é algo novo, é uma continuidade. Vamos ver três passagens para a gente, só como exemplo. Né? A primeira passagem como nós vamos tratar Isaías 13:9. Só para a gente ter uma ideia. No Antigo Testamento, só o termo dia do Senhor, esse termo dia do Senhor, é citado 19 vezes no Antigo Testamento. Só esse termo, dia do Senhor. Fora esse dia que é citado em outras passagens de forma indireta. Mas a expressão dia do Senhor, ele é citado 19 vezes no Antigo Testamento. Então veja o que fala Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor. Isaías é 700 anos antes de Cristo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Tem um outro texto que o profeta, Deus fala para o profeta assim, por que vocês querem o dia do Senhor? E sempre que vai trazer dia do Senhor, ele vai trazer esse tipo de argumentação. É um dia cruel, é um dia de ira, é um dia de ardente furor, porque é o tempo que Deus vai trazer juízo sobre a terra. E esse é o alerta de Pedro. Ele falou assim, presta atenção, porque para que você não seja pego por esse juízo de Deus. Então, o Antigo Testamento já fala, Joel, Miqueias e tantos outros falam sobre o dia do Senhor. E sempre assim, o dia do Senhor é um dia de juízo. Então, não fique pensando aí, que se tarde, calma. O segundo, uma outra passagem, é Mateus 25. Mateus 24, 25 é só sobre isso, irmãos. A gente chama de o sermão escatológico de Jesus, mas é só sobre o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor. São 2 capítulos extensos sobre isso, sobre a volta de Jesus. É o próprio Jesus falando. Por isso que ele fala que os mandamentos do Senhor e Salvador é aquilo que Jesus ensinou enquanto ele esteve aqui na terra. Veja só a passagem de Mateus 25, 31 e 33.
quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele se separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. É juízo. Separação. Separar uma coisa da outra. Em grego, a palavra juízo é crise. Vem de crinó, que é julgar, mas essa palavra originalmente significa para peneirar. Crivo é o tamanho da peneira, o buraco da peneira. Que quando as cozinheiras fazem isso, muito isso, né, Fátima? É peneirar a farinha, né? Para deixar as bolinhas. Quer dizer, o que tiver tamanho maior do que o buraco, fica. O que for menor, passa. Juízo. Daí que vem a palavra juízo em grego. É peneirar. É separar. E aqui ele está falando separar das ovelhas dos cabritos. Coincidentemente ou não, não sei. Um à direita, outro à esquerda. Né? Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Mas é um dia de juízo. Né? Então ele fala assim, os profetas falaram, Jesus falou, agora os apóstolos também falam. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 3, que é o capítulo escatológico de Pedro. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, é o dia do Senhor, é o tempo do Senhor. Não há necessidade de eu vos escrever, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão. Então, meu irmão, não tente marcar data. Não tente fazer contas. A igreja adventista começou assim, tentando fazer contas. E não foi só eles, não. Muitas outras igrejas, muitos outros pastores e teólogos tentam fazer conta. Não faça conta, irmãos. Ele vem como um ladrão. A gente tem que estar prestando atenção nos sinais dos tempos, quando as coisas estão para acontecer. E isso a Bíblia tem bastante, inclusive Pedro. O dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. É juízo novamente. Como vêm as dores de parto, a que está a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então veja, irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus vem tratando a questão do dia do juízo do Senhor. Então a primeira coisa que Pedro responde é assim, está demorando não, irmãos. Ele vai acontecer, é uma questão de tempo. Pode ficar esperando. Ah, mas está demorando. Calma. Calma. O que está escrito é o que vai acontecer, porque Deus não fala algo que não vai acontecer. Que Deus não é homem para mentir. Ele não fica enganando a gente. A segunda coisa é que a vinda de Jesus será precedida de falsos mestres e falsos profetas. Aqui, irmãos, a coisa pega. Versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele começa assim, antes de tudo, presta atenção, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, porque pessoas virão para atacar a sua fé e a sua esperança em Cristo, principalmente na sua volta, que é o que nós esperamos. O objetivo desses escarnecedores é destruir a tua fé. Ainda em Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. 1 a 3. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, surgiram é passado, quer dizer, já tinha acontecido. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Vieram falsos profetas, assim como vieram os falsos profetas, agora vai vir falsos mestres. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até que o povo
até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, qualquer semelhança com o Apocalipse 18:13 não é mera coincidência. Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. São palavras complicadas, irmãos. Veja só, escarnecedores. O que são escarnecedores? Pessoas que vêm fazer chacotas, zombarias. A intenção desses escarnecedores é a intimidação pelo desprezo. Isso é uma arma que todo mundo, principalmente na política, se usa muito. Essa política que existe socialmente aí, do cancelamento, é isso. Você não pode falar nada porque eles vêm te intimidar. Essa semana eu fiquei horrorizado. Uma pessoa que estava na televisão fazendo comentário, ela foi repreendida ao vivo, em a cores, perante toda a audiência dela, de uma palavra que, infelizmente, o cara que repreendeu ela estava errado. Mas a menina ficou tão intimidada que ela não teve coragem e nem conseguiu reagir, ela simplesmente concordou com o cara. E o cara estava errado. E ela ainda pediu perdão por algo que ela não cometeu, o erro que ela não cometeu. Mas ela foi intimidada. E esses escarnecedores, eles fazem isso, eles querem intimidar, eles vêm fazer chacota, fazer zombaria na cara da pessoa. E é interessante porque tanto o grego e o hebraico tem muito disso, o grego tem muito disso, essa repetição de palavras, escarnecer com escarnecimentos, né, como ele fala aqui. Né? Os escarnecedores escarnecem, essa duplicação ela é enfática, quer dizer, é algo muito pesado do que ele trata. Né? E ele vem com quem? Com doutrinas, essas doutrinas são heresias destruidoras. E o objetivo dessas doutrinas é difamar o caminho da verdade. É zombar do caminho da verdade. Veja que Paulo fala em 1 Timóteo 4:1. Depois os irmãos leem Timóteo, depois, quando ele fala dos últimos tempos, a lista que tem ali é terrível, parece qualquer semelhança com os tempos de hoje. Ele diz assim, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E por que apostatarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, heresias. Irmãos, faz tempo que eu não via escândalos no meio evangélico por conta de heresias. E ultimamente tem sido assim algo impactante. Fazia muito tempo. No século XVIII, XIX, havia uma teologia muito forte, que é a teologia liberal, que era resultado do iluminismo. Muitos desses teólogos liberais, inspirados em Hegel e outros mais. Depois, quando veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o grande posicionamento desses teólogos ficou meio questionado, né, por conta da teologia deles. E aí surgiu Karl Barth com a restauração da teologia ortodoxa, o neo-ortodoxismo teológico, Karl Barth. E, a partir daí, a teologia inclinou novamente para os fundamentos da reforma. Né? Mas, nesses últimos tempos, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, depois da década de 70, 80, começou a surgir, pipocar esporadicamente a teologia liberal de novo. E hoje a coisa está assim, varrendo as igrejas. Varrendo as igrejas. E a ponto de afirmarem, né, que Jesus pecou. Que Jesus precisou pedir perdão para Maria,
quando ele ficou em Jerusalém, que a família voltou, ele ficou lá, e quando Maria encontrou com ele, diz que Jesus teve que pedir perdão para Maria porque ele desobedeceu a mãe. E eu não vou falar o nome aqui de quem falou, mas não é a pessoa pequenininha não, irmãos. Não é pessoa, é um grande líder mundial da sua denominação. Depois, em particular, em off, a gente pode comentar. Mas é o cancelamento, irmão, senão o YouTube é que derruba a gente. Infelizmente. É os escarnecedores. Os escarnecedores, eles não fazem uma abordagem racional. Eles argumentam pelo ridículo. Eles ridicularizam a tua fé. Eles intimidam pelo desprezo. Eles apelam por emocional e não por racional. Você não consegue discutir. Alguns é o que Paulo chama de fortalezas da mente. Você não consegue conversar com a pessoa. Você pergunta para ele, quantos são 2 mais 2? Ele fala 5. Eu falo, não, são os 4. Ele fala, é 5. Você pode matematicamente desenhar, pintar o que for, pegar a calculadora, você provar para ele que é 4, ele vai continuar falando que é 5. Jogam com as esperanças e jogam com as expectativas das pessoas. Esse é o seu objetivo. E como é que eles fazem? Através da sua conduta. Como ele fala aqui, práticas libertinas, movidos pela avareza e movidos pela imoralidade. Libertino não significa só a área sexual. Libertino pode tudo. Deus é amor, então você pode fazer qualquer coisa. Isso que é libertino. Não tem freios, não tem limites. Você pode fazer qualquer coisa. O objetivo é fazer com que os cristãos percam o interesse pelo retorno de Cristo. É levar as pessoas ao desvio da fé. Achar que esse negócio de Jesus voltar é um mito. Versículos 5 e 6. Porque deliberadamente esquecem, esses escarnecedores esquecem, que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. 2 palavras aqui importantes. Primeiro, deliberadamente. Eles fazem isso racionalmente. Eles têm intenção de fazer isso. É um ato intencional. Algo que eles decidem fazer, por vontade própria. Então, uma intencionalidade do que eles fazem. E a segunda palavra que eles esquecem. Esquecer aqui não é Alzheimer, não. Apagou da mente, não é isso. A palavra aqui significa não percebem, deixam de lado, não levam em consideração. Sabe quando você chega para a pessoa e fala, esquece isso, deixa para lá? É isso que eles fazem. Ou seja, eles não olham para a história para ver como Deus agiu na história no passado. Porque esses pontos de juízo de Deus no passado são pontos de lembranças para nós. Por isso que ele fala, eles esquecem, eles deixam de lado, eles não querem saber disso. Deus é amor, mas Deus é justiça. Eles querem o Deus do amor, mas não querem o Deus da justiça. Por isso que eles esquecem a justiça. E ele fala aqui, olha, do dilúvio. Ele está se referindo ao dilúvio. Mas não foi só o dilúvio que Deus trouxe. Sodoma e Gomorra também receberam juízo de Deus, por fogo. E muitas outras situações que a Bíblia traz, juízo. E Pedro, como judeu, conhecia a história de Israel. A queda de Jerusalém foi juízo de Deus. A perda do templo em 70 foi juízo de Deus. Então eles esquecem, eles deixam de lado. É como eles não se importassem e não quer que você se importe. Quer que você tenha o Deus do amor, mas não quer o Deus da justiça. Ou seja, consideram que nada mudou, né? Mas esquece que Deus no passado havia trazido julgamento à humanidade, né? Versículo 7. Ora,
Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo aqui, olha, eles esquecem, mas nós não podemos esquecer. Né? Isso deveria servir de alerta, que Deus traria um novo juízo sobre a terra. Né? Agora, com fogo, você veja que primeiro ele fala da água, mas agora ele fala entesourado para o fogo, ou seja, reservado para o fogo. Deus já tinha dado a promessa lá em Gênesis capítulo 9, quando tem o dilúvio, quando Deus fala com Noé, ele diz, olha, eu vou fazer uma aliança com você e com a sua descendência e com toda a terra. Eu nunca mais vou destruir a terra com água. E ele colocou o arco-íris como símbolo dessa aliança. Né? Arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o homem no dilúvio. Mas isso não significa que Deus não vai trazer juízo com fogo. Por isso que ele fala entesourados ou separados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Então o dia do juízo não vai ser água não, irmãos. Vai ser fogo. Vai ser um incêndio. Né? E eles têm essa história também. Eles conhecem a história, porque é Sodoma e Gomorra. Ele comenta sobre Sodoma e Gomorra no capítulo 2, versículos 5 a 7. Então, a primeira coisa que Pedro faz é exatamente dizer isso. Olha, a vinda do Senhor é certa. Deus não vai mudar. O dia do Senhor é inevitável. Vai vir de qualquer jeito. Ela vai ser precedida por falsos profetas, falsos mestres, trazendo heresias para dentro da igreja, distorções, buscando levar as pessoas a acreditarem em mentiras, desvirtuando assim o caminho dos cristãos. Versículo 8. Agora ele vai trazer a resposta mais imediata. Por que Deus, onde está a promessa da sua vinda? Por que Deus está atrasando, digamos assim? Né? Isso é uma ideia nossa, né, humana. Mas a primeira resposta que ele dá versículo 8. Não, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Isso é importante. Lá ele fala assim, eles deliberadamente esquecem. Mas vocês não podem esquecer. Vocês não têm direito a esquecer isso. Que para Deus, para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como é um dia. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus não está preso ao tempo. Aqui não é uma conta matemática, não é uma relação biunívoca, 1000 é igual a 1, 1 igual a... Não é isso que ele está dizendo. Ele poderia, por exemplo, 1 minuto é igual a 1000 anos, 1 minuto é igual a 10.000 anos. É porque Deus não está preso ao tempo. Porque se Deus estivesse preso ao tempo, ele não seria Deus. Porque teria algo maior que ele prendendo ele. Então esse algo maior faz com que ele deixe de ser Deus. Ele pode ser um cara poderoso, mas não é Deus. Não é onipresente, onisciente e onipotente. E Deus não se pauta pelo nosso tempo. Deus não segue a nossa agenda. Ele não vem quando você quiser. Nem mesmo os seus planos seguem os nossos cronogramas. Como alguns já tentaram. Olha, faz a conta lá, tal. Mas Jesus falou, não, mas eu venho como ladrão. Eu não vou avisar quando eu vou chegar. Então Deus não está atrasado na nossa perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, não, Deus não está preso a essa coisa. Não tenta marcar tempo, marcar horário, marcar dia, marcar ano, não tenta fazer isso não, irmãos. Jesus mesmo disse, olha, vocês têm que ficar de olho aberto, ver os sinais dos tempos. Mas o dia e a hora, quando Jesus estava na terra, agora ele já sabe, mas ele mesmo falou assim, nem eu sei, como é que vocês querem saber? Foi isso que Jesus falou. Nem eu sei, isso está reservado para o Pai. Deus que vai dizer qual o momento certo. Então não adianta a gente querer fazer continhas, tal, soma, subtrai, divide por 2, vai 0, vai 1, vai 2. Todos que tentaram fazer isso, erraram.
Porque Deus é um Deus que está acima do tempo. Deus não se pauta pela nossa agenda. Ele não segue o nosso cronograma. A segunda coisa, que eu acho que é mais importante de todas, versículo 9. E ele mesmo fala assim, não tarda o Senhor a sua promessa. Então esquece esse negócio de tempo, não marca tempo. Agora ele fala assim, ele não tarda a sua promessa. Por quê? Como alguns julgam demorada, pelo contrário. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem um versículo em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Para mim, esse versículo é chave. Pelo menos para mim. Sempre que alguma pessoa pergunta sobre a volta de Jesus, o que Jesus está demorando, eu uso esse termo aqui. Veja que essa aqui é uma conversa entre Deus e Abraão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão. Né? Ele institui a aliança com Abraão. E ele dá uma promessa. Ele diz, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Os seus descendentes vão estar no cativeiro por 400 no Egito. Depois eles vão sair de lá. E no meio dessa conversa ele diz, na quarta geração, Gênesis 15, 16, na quarta geração, tornarão para aqui. É que nesse tempo Abraão estava em Beersheba, ou Berseba, né? sul de Israel. Se tornaram aqui, porque não se encheu ainda. Ainda. Não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, eu vou fazer uma paráfrase. Por que Jesus ainda não voltou? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade da humanidade de hoje. De Campinas, de São Paulo, do Brasil. Ainda. Mas um dia vai chegar. Assim como chegou para os amorreus, 400 anos depois, aquela invasão, o pessoal pergunta, por que Deus mandou matar todos aqueles povos? Julgamento contra eles. Israel sabia disso. E a Bíblia diz, por conta do pecado deles, por conta da idolatria dos povos, por conta da imoralidade dos povos, por conta da crueldade dos povos. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Deus é que falou. Por que ele mandou matar todos aqueles? Deus deu 400 anos para eles se arrependerem, irmãos. Deus é cruel. Não, Deus deu 400 anos. Ezequiel 18, 23. Aqui a gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão de Deus, né, em relação a isso. Ezequiel tem 3 passagens que eu acho fantástico. Veja só, 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Quando a gente lê a frase, parece que a gente lê meio friamente. Mas tenta entender a pessoa que está falando, Deus falando. É como se ele estivesse falando assim, vem cá, vamos conversar. Você acha que eu tenho prazer na morte do perverso? É isso que Deus está falando. Você acha? Por acaso você acha isso mesmo? O que você pensa de mim? É isso que ele está dizendo, que acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Veja o versículo 32, esse aqui é mais forte ainda. Veja o versículo 32 desse mesmo capítulo. Porque não tenho prazer na morte de quem? Do ímpio? De ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu já vi muita gente, infelizmente, comemorar a morte de pessoas. Torcer para que morra. Mas Deus diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Agora, quer ver um mais forte que isso aqui ainda? Abre o capítulo 33, versículo 11. 33, 11. Ele diz assim, diz-lhes, tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor.
Vocês têm noção do que significa essa frase, irmãos? Vocês têm noção do que significa essa frase? Tão certo, é Deus que está falando, irmãos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer da morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. O plano de redenção não atinge somente alguns privilegiados, predestinação pessoal. O homem é predestinado para a vida. O homem é predestinado para a salvação. Deus não criou a humanidade para o inferno. Deus criou a humanidade para ter comunhão com Deus. Jesus não morreu somente por alguns privilegiados, porque Deus amou o mundo. Porque ele não tem prazer perverso. Ah, pastor, mas e aquele fulano de tal? Prazer ele não tem, morreu porque quis. Ele não sai tripudiando de cima de ninguém. Deus se entristece quando alguém morre longe dele. Não é escolha de Deus, é escolha nossa. Por isso que lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,4, ele diz que ele deseja que todos os homens sejam salvos. É para isso que Jesus veio. O plano de redenção não é para meia dúzia de pessoas, é para toda a humanidade. E Deus está esperando que a humanidade responda a ele. Agora, ele sabe que vai chegar um momento que a humanidade vai renegar Jesus e que não vão querer fazer o quê? Aí não é Deus, o problema não é mais com Deus, é problema com o homem. Aí o cálice da ira de Deus transtorna. E quando transtornar, meu filho, é o dia do Senhor. O terceiro argumento de Pedro é que a volta de Jesus é certa. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, 4 pontos que Pedro diz aqui, nesse texto. Primeiro, que a demora não significa a negação da palavra de Deus. O que Deus falou vai ser cumprido. O dia do Senhor virá, com toda certeza. É só uma questão de tempo. Segundo, a demora não significa anulação da palavra de Deus. Porque o Senhor não tarda, ou seja, não demora o seu propósito. Deus não mudou de ideia. Deus vai cumprir o seu plano de cabo a rabo. Terceiro, a demora é uma evidência que Deus é eterno. Ou seja, um dia para 1000 anos, um ano com 1 dias. Deus não está preso ao tempo. Ele vai fazer na hora que ele achar certo, dentro da nossa perspectiva, mas dentro da perspectiva não. E quarto, a demora não significa que Deus está estendendo a sua misericórdia, está esperando a humanidade responder a ele, porque ele não quer que a humanidade se perca. Esses são os propósitos de Deus. Agora, é importante que, para nós, né, eu sei que aqui é uma espécie de um seminário, não é exatamente uma pregação, pelo menos não deveria ser, né? Mas é importante que Pedro também, ele não apenas nos alerta para aquilo que vai acontecer, né? Mas ele também nos prepara para aquilo que vai acontecer. Lembra que ele vem para nos advertir sobre os falsos profetas, mas também vem para nos ensinar a como agir nesse momento, qual é a nossa atitude, né? Como esperar a vinda de Jesus. Que isso eu acho que é o mais importante para nós como igreja. Então, o objetivo de Pedro não é fazer especulações sobre a volta de Jesus, né? Mas motivar os seus leitores nessa expectativa. Eu estava recordando um pouco sobre isso, né? Houve um tempo bem longo dentro da igreja que ninguém falava sobre a volta de Jesus. Os únicos que falavam eram os adventistas, porque é a mensagem deles. Por isso que eles chamam de adventista, advento, né? Segunda volta de Jesus. É os únicos. Você quer escutar sobre a volta de Jesus, liga lá, né? Canal Novo Tempo. Só toma cuidado com a teologia, né? Tem alguns pontos que são meio... não concordo, né? Senão eu estaria lá, né? Mas eles pregam mesmo, eles falam isso mesmo.
Mas dentro da igreja protestante, ou evangélica, como você queira chamar, é difícil escutar. Mas é impressionante que de um tempo para cá, esse tema voltou à tona. Estava um tema esquecido. Não é só questão nossa aqui. Em outros púlpitos também estava esquecido, né? E eu tenho visto em outros púlpitos também pessoas recordando, restaurando essa doutrina, né? Esse ensinamento da volta de Jesus. Porque nós precisamos estar preparados, né? Então, o objetivo deles é nos motivar para isso. Veja o capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, de 2 Pedro, que ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarão em tempo algum. Ou seja, diligência significa esforço, né? Dedicação, empenho, né? Não considerar esse assunto como um assunto secundário, não é algo relevante. Não pode se tratar assim. Porque a expectativa da igreja é a segunda volta. Senão nós estamos fazendo o que aqui? Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar. E nós estamos aqui fazendo o quê? Esperando o quê? Né? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Né? E ele fala assim, com dedicação, com empenho. Para quê? Para confirmar. A nossa atitude aqui confirma a nossa vocação e eleição. O nosso chamado junto a Deus, junto a Cristo. E a nossa eleição como povo de Deus. Então, como é que nós podemos? Primeiro, vivendo uma vida de santidade. E volto a dizer aqui, santidade não é ter uma auréola na cabeça, não. Santidade é viver os padrões de Deus. Viver o meio de conduta, né? Moral, a ética. Né? É tudo isso, é uma cosmovisão. Aliás, essa palavra está retornando aí. Né? Estou lendo um livro fantástico, o pastor Fernando. É difícil, mas ele é grosso, mas é muito bom. Amando o mundo, amando a Deus no mundo. Acho que é isso. Heber Campos Júnior. É a cosmovisão, restaurando a cosmovisão cristã. Muito bom o livro. É demorado para ler, mas ele é muito bom. Mas veja só, versículo 11. Visto que todas essas coisas, onde assim as desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavra dever não é tanto de dever, eu devo isso, eu devo aquilo, mas o verbo em grego significa, é uma necessidade. Ou seja, é necessário, não é uma opção. Dever, você tem a opção de não cumprir o dever, certo? Mas tenta não cumprir uma necessidade, o que acontece? É diferente. O termo aqui é necessário, é uma necessidade, não é uma opção. Nós devemos, ou seja, é necessário que nós vivamos em santo procedimento e piedade. Então, viver capítulo 1, versículo 4, ele diz isso, né? Capítulo 1, versículo 4. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso é viver em santo procedimento. É fugir, né, livrando-se. A palavra aqui é bem forte em grego, né? É fugindo. A palavra é fugindo. E ainda põe uma preposição na frente que aumenta a intensidade do verbo. O grego tem muito isso. Eles põem algumas preposições junto ao verbo, aumenta, às vezes muda o sentido, mas aqui ele aumenta a intensidade do verbo. Então, o verbo original é fugir, mas com essa preposição é fugir para longe. Como diz lá, acho que é no Nordeste que fala pica-mula. Pica-mula, desaparece, foge, corre. Ele é bem intensivo o verbo.
né? Vaza. Boa, obrigado, pastor. Estava lembrando essa palavra. Vaza, hoje em dia eu falo isso, vaza, ó, vaza. Né? Vaza do quê? Das corrupções, das paixões desse mundo. Aquilo que o mundo tem a oferecer. As paixões do mundo nos corrompem. E é isso que ele fala, foge dessa corrupção, daquilo que o mundo te oferece. Porque o que o mundo te oferece te leva à corrupção, e a corrupção te afasta de Deus. Versículo 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os seus elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu não vou entrar aqui nos elementos abrasadores, porque é uma discussão que leva tempo, né? Mas a nossa atitude deve repercutir, essa expectativa deve repercutir na nossa conduta, mas também no nosso testemunho. Veja que ele fala esperando, ou seja, ansiando. Esperar aqui não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa, é ansiando, aguardando com grande expectativa. Descreve uma atitude de empolgação. Quer entender isso? É só falar para os nossos jovens aqui do Renove. Semana que vem vai ter troca ideia em tal lugar. As pessoas, uhul! Vai ter acampamento, nossa! Né? Fica todo mundo empolgado, é essa empolgação. Às vezes a gente fica empolgado com tanta besteira. Né? Aqui ele está falando de empolgação, esperando com empolgação, com ânimo, com ardente expectativa, desejando. Estou vendo aqui uns pais novos com criança, né? Quando aquele cara está pronto para nascer, o pai, a mãe está lá sofrendo, né? Aliás, ele fala em dores de parto, né? A mãe lá está chorando, tá sofrendo, gritando, e o pai está empolgado para ver, né? Se não sabe o sexo, o que será? Homem ou mulher? Não é isso? É isso que ele está falando, esperando com essa ansiedade, né? E apressando, dando pressa, né? Ajudando nessa expectativa. Agora, a atividade divina é a base da responsabilidade humana. Né? Então, Deus está agindo, mas a nossa ação deve ser em cima da ação de Deus. Nós temos responsabilidade sobre isso. Deus não separou um povo simplesmente para ficar sentado. Tudo que Deus faz na terra é através do seu povo. É isso que significa participar, né, disso. Deus está agindo, mas é responsabilidade nossa participar dessa ação de Deus. É isso que Pedro está dizendo. E é interessante que a gente se empolga quando a gente se envolve. Deus não nos chama para passividade, mas para participarmos ativamente do seu plano redentor. Nós somos os agentes disso. Deus age na terra por meio de seu povo. Segundo item. Versículos 14 a 16. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas que ele disse anteriormente, né, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Então Pedro, o que está fazendo aqui? Está advertindo sobre esses falsos mestres que produzirão essas heresias. E como é que você vai saber se aquilo é heresia ou não? Só tem um jeito, conhecendo a palavra. Eu vou compartilhar algo que eu já compartilhei aqui, mas só para recordar, né? Para entender aqui o exemplo. Alguns anos atrás, em Campinas, estava tendo aparecendo muito nota falsa de reais, né? Nota falsa. Eu tinha um amigo que ele trabalhava em banco, ele era caixa de banco, né? Depois ele saiu, foi fazer outra coisa. E foi nessa época ele trabalhava num dos grandes bancos aqui de Campinas. Eu conversando com ele, ele falou assim, você é caixa, né? Eu falei, sou. Como é que você sabe que a nota é falsa? Né? Como é que você conhece a nota falsa? Né? Aí eu falei assim, eu não conheço a nota falsa. Eu falei, então como é que você sabe que é falsa? Porque eu sei qual é a verdadeira. Simples assim, eu conheço a verdadeira. Eu ponho a mão lá, ele tem lá, né, as técnicas dele lá, os pontos onde ele procura, né? Ele falou assim, olha, eu pego a nota, olho aqui, olho aqui, olho aqui, mas isso aqui é falsa ou verdadeira. Então, eu não preciso saber qual é a falsa, eu preciso saber qual é a verdadeira. Como é que você sabe que uma doutrina é falsa ou verdadeira? Eu não conheço todas as heresias que tem por aí. Mas eu conheço a verdade. Por isso que Jesus, esse é um versículo bem deturpado, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? João capítulo 8, versículo acho que 30 a 31, por aí, 32. Mas ele começa assim. Primeiro ele começa dizendo assim, Jesus voltando para os que criam nele, quer dizer, primeira coisa, é para quem cria em Jesus, essa frase. Jesus começa a frase seguinte, se, condicional, permaneceres na minha palavra, primeira condição, permanecer na sua palavra. Então sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, se permaneceres na minha palavra, conhecereis a verdade, porque a minha palavra é a verdade. Então, a palavra te libertará. Mas se você não conhecer a palavra, se você não permanecer nela, você pode ser enganado pelas heresias, pelas falsas doutrinas. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que estudar a palavra de Deus. Tem que conhecer o que Deus diz, o que Deus fala. Se não, irmão, se você não conhecer... Né? E Paulo, é interessante que ele fala, Paulo vos escreveu. Quer dizer, provavelmente ele está se referindo às cartas aos Efésios, Colossenses e Gálatas, por conta supondo-se que seja a mesma igreja da primeira e segunda epístola, porque a primeira epístola ele fala justamente das igrejas que estão nessa região. Né? Então, se a segunda epístola se refere, né, à primeira que nós temos, então possivelmente ele está falando da carta aos Efésios, Colossenses e Gálatas. E é interessante que Pedro já reconhece a autoridade das cartas de Paulo. Veja que ele fala. Nos quais há coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes instáveis deturpam. Esses são os hereges, que deturpam. Heresia é deturpação. Né? Como também deturpam as demais escrituras. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então veja só, ele já está reconhecendo a autoridade das escritas de Paulo. Né? Então, as heresias são essas deturpações, né, de algumas doutrinas fundamentais da Bíblia, que a gente precisa conhecer bem. Os falsos mestres usam versículos fora de contexto. É texto fora de contexto, a gente até brinca. Eu dei aula de hermenêutica, né, interpretação, métodos de interpretação bíblica, e eu falava para os meus alunos, o texto fora do contexto é pretexto. Você pode distorcer muita coisa, distorcendo somente o contexto daquele texto, ou tirando o texto do seu contexto. Eles distorcem o significado das Escrituras e criam doutrinas contrárias à palavra de Deus. E ainda acho que estão justificando
dentro da palavra Bíblia. A gente chama isso de exegese. Exegese é tirar, exegese é colocar. Então devemos conhecer os ensinamentos das Escrituras para identificar esses falsos mestres e não seguir os seus ensinamentos. Né? É por isso que Deus lá, através de Oséias, né, 4:6, ele fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando falta conhecimento, a gente entra de gaiato no navio. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados por erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Ou seja, vocês já estão prevenidos, vocês já estão avisados. Então vocês não podem alegar desconhecimento, inocência. Ah, não sei de nada. Sabe. Vocês já estão prevenidos. E ele fala, de antemão. Estou falando para vocês que vai acontecer antes de qualquer coisa. Acautelai-vos, ou seja, hajam com cautela, sejam prevenidos, vigiem. Preste atenção, abra o olho, veja o que está acontecendo ao redor. Cuidado com quem você ouve, cuidado com as... Hoje a internet, assim, embora um cara aí falou uma besteira, né? Mas a internet realmente ela permitiu uma democratização da informação. Qualquer um pode falar qualquer coisa. Ela pode ser uma bênção ou maldição. E aí pessoas acabam assim, é porque está na internet, então é verdade. Ah, porque o fulano de tal falou, então é verdade. Ah, tá, o cara lá grandão falou que Jesus pecou, e você vai acreditar nisso? Ah, ele teve que pedir perdão para a mamãe. Ah, é? Então vou rasgar minha Bíblia, meu irmão, porque a Bíblia fala que Jesus não pecou. Então, acautelai-vos. A gente até brinca, né? O povo de Bereia não bobeia. Conhece a expressão? Não, né? O povo de Bereia não bobeia. Não, é um trocadilho forçado, mas por quê? Que o povo de Bereia, quando escutava Paulo pregando, sabe o que eles faziam, irmãos? Abre a Bíblia. É isso mesmo? É por isso que o pastor Fernando sempre fala, abre a Bíblia. O pastor Fernando fala isso. Mantenha aberta. Confere. Vê se é isso mesmo. Não é só porque ele falou, porque eu falei. É porque a Bíblia falou. Por isso que eu dou vários versículos bíblicos para sustentar aquilo que eu estou falando, a minha argumentação. Não bobeia. Abra o olho, estude a Bíblia, para você não ser enganado. Seja cauteloso, porque senão ele veja arrastado. Esse tema é interessante porque ele fala de uma enchente. Né? O pastor Fernando falou que está tendo enchente lá no Nordeste. Né? É quando um rio, isso em Israel acontece na época de chuvas, o Jordão ele sobe. Né? Aqui no Brasil também sobe. Enchente não é coisa nova não, irmãos, que coisa milenar. A enchente sobe, o rio Nilo, né? O Egito é um presente do Nilo por conta disso. O rio Nilo sobe, e quando sobe, ele sobe para as ribanceiras, depois quando ele abaixa, ele rega toda aquela, fica fértil. Mas quando ele vem com a enxurrada, leva tudo, arrasta tudo. Você vira passageiro nessa história. Você fica totalmente sem controle, é isso que ele está dizendo, para você não ser arrastado. E é interessante que no grego ele usa a voz passiva. A voz passiva é quando você sofre ação. Ativa é quando você gera ação. Mas a passiva é quando você sofre ação. Então, quando ele coloca, você é arrastado, você não tem controle, você não consegue sair dessa correnteza. Você vai morrer afogado. Para quê? Para não descair, né? Cair da fé, para não desmoronar na fé.
Versículo 18. Antes, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Crescei na fé e no conhecimento. Fé e conhecimento. Fé e conhecimento. E conhecimento não é simplesmente intelectual. É prático, é empírico. É viver a fé. Viver de fé. Antes crescei no conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Antes é a solução para não cairmos nas armadilhas dos falsos mestres e as consequências, e consequentemente da fé. Crescer significa uma vida cristã dinâmica. É um ato contínuo. É um desenvolvimento contínuo. Nunca você pode parar. Experimenta subir uma escada ao contrário. A escada desce e tenta subir. Você tem que, para poder chegar do outro lado, você tem que ser mais rápido do que ela desce. Se você parar, o que acontece? Você vai para trás. É isso que ele quer dizer aqui. Crescer. Estejam crescendo continuamente. Agora, a gente sabe que, para crescer, primeira coisa, você tem que estar vivo. Você tem que ter vida espiritual. A vida aqui não é no sentido físico. Né? Depende de você ter uma vida espiritual. Também é uma necessidade, também não é uma opção. Ele não está falando se, ele fala como. É gradual, não é instantâneo. Isso não é que nem café que você põe lá, pozinho, mexe, pronto, está pronto. Não, tem todo um preparo. Alto contínuo, longo, gradual. Né? Nós temos aqui uns jovens que eu vi quando era pequenininho, né? A Fernanda foi uma delas. Não só, né? Pequenininho hoje já está tudo adulto. Você pensa, nossa, como a gente fala, o tempo passou, né? Passou. Não foi de ontem para hoje. Foi 10, 15, 20 anos. Então é gradual. Ele não é instantâneo. E é difícil, irmãos. Não é fácil. Crescer não é fácil. Passamos por fases, passamos por momentos, ganhamos experiência, por isso que é conhecimento também prático, experimental, também experimentar a nossa fé, viver a nossa fé. É um tempo difícil, às vezes, duro para passar algumas fases, mas precisamos estar sempre crescendo, não podemos, na primeira dificuldade, parar. Que é isso que o inimigo quer. O importante, irmãos, em relação aos últimos tempos, é que os falsos mestres e seus ensinos estão em oposição à igreja. Principalmente nos tempos de hoje, eles vão proliferar. Isso já é uma indicação de que Jesus está voltando. A resposta a essa ameaça é avançar na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, crescendo, estamos nos preparando para o retorno de Jesus. Estaremos prontos para que quando Jesus voltar. E aí não seremos pegos despercebidos. Não esqueçam, irmãos. Jesus vai voltar. Não sei quando. Espero que seja ainda hoje. Não precisa nem voltar para casa. Né? Lógico, né? Ninguém quer morrer aqui. A gente quer ser arrebatado. Né? Mas não sabemos quando. Mas devemos estar sempre alerta, sempre de olhos abertos, sempre prontos para quando Jesus voltar. Amém? Essa é a visão de Pedro. Isso é que ele nos alerta em relação à segunda vinda de Jesus. Amém?